Doutor, o que o senhor pode falar para a gente sobre esse caso, né? O caso aquele pessoal que estava roubando crianças a caminho da escola. O que se desdobrou nesse caso? Certo. Esse primeiro crime, que foi esse caso que chocou a sociedade, várias divulgações sobre as imagens desse crime, né, que é um crime que chamou atenção porque as crianças são subjugadas aí pelos criminosos. E ele aconteceu no dia 6, né, do mês passado. E a partir teve uma característica interessante nesse crime, que a comparsa que subjuga as crianças é uma mulher. A farmácia é assaltada, né? Uma drogaria é assaltada. As características da motocicleta batem com o crime das crianças. No entanto, ali se tratavam de 2 homens. Então a gente ficou um pouco temeroso em aceitar que poderia ser as mesmas pessoas, mas a motocicleta batia. O que ocorre, às vezes, é que o veículo instrumento do crime é passado de criminoso para criminoso que passam a cometer outros crimes. Depois, no dia 12 de junho, às 18h55, uma padaria lá com essa mesma motocicleta, e aí pelas características nós conseguimos determinar que se tratavam dos mesmos suspeitos da farmácia. Nós conseguimos uma parcial da placa dessa motocicleta e passamos a aprofundar as investigações. De posse dessa parcial, das características da moto, nós verificamos que os 3 crimes foram cometidos pelo menos com aquela motocicleta e com pelo menos um dos autores atuando diretamente nesses crimes. Quando nós identificamos a motocicleta, nós chegamos a uma casa no bairro Nova Campo Grande, onde essa motocicleta poderia estar. Essa motocicleta era uma motocicleta não relacionada a roubo e furto, né? O que é incomum também, porque quando ocorrem esses crimes, os criminosos passam a utilizar veículos. Chegamos a essa casa, fizemos a incursão nessa casa a fim de prender esses criminosos e nos deparamos com pessoas de bem. São pessoas que tinham legalmente a posse dessa motocicleta e trouxemos essas pessoas para a delegacia para ouvi-los. E verificamos que não poderiam ser esses criminosos e que a gente estaria diante de um veículo dublê, com as mesmas características dessa real encontrada nessa casa e utilizando uma placa fixada idêntica à placa do veículo. Então sabíamos que esse veículo era adulterado. Nesse mesmo dia da incursão nessa casa, o Garras recebeu uma informação de que uma dupla cometeria um crime a bordo de uma motocicleta vermelha e que estaria em determinado ponto da cidade. Uma equipe policial vai até esse ponto e aborda esses criminosos. Nessa abordagem, um criminoso já conhecido, de nome Erison Breno Souza Vasques, 22 anos, ele atenta contra a equipe policial. Ele estava armado de uma pistola e ele acaba indo a óbito, né, por policiais do Garras. O outro indivíduo que com ele estava foragiu. Então essa motocicleta é apreendida, o Garras e a DERV se conversam e verificamos que se tratavam daquela motocicleta dublê que nós procurávamos, né? Então aquele veículo com as mesmas características daquela original da Nova Campo Grande, com uma placa fixada e uma placa falsa. Verificamos que essa motocicleta era uma motocicleta produto de um roubo anterior e eles afixaram essa placa, né, que foi produzida. Nós estamos investigando quem está produzindo esse tipo de placa também. Essa motocicleta foi apreendida pelo Garras e chegaram, né, a fim de desbaratinar a equipe policial. O Paulista, ele seria um indivíduo que estaria residindo no bairro Aero Rancho, mesmo local onde as crianças foram roubadas. Nós chegamos a essa casa do Paulista, fizemos a incursão lá e verificamos, porque nós só tínhamos o vulgo dele até então, que vai para a máxima, para a penitenciária de segurança máxima. Na incursão,
nós localizamos as roupas, capacetes e a bag que é utilizada pela criminosa que assalta as crianças, né? Então, em comparação com as imagens, nós divulgamos essas imagens correlacionadas e verificamos que se tratavam das roupas utilizadas nos crimes. Tem um casaco muito característico que o criminoso terceirão e a gente encontra na casa, né? Terceirão 2013. Um tênis, um capacete e essa bag. E fizemos a comparação desses criminosos que estão presos na máxima com as imagens captadas pelas câmeras de segurança dos. Nesse local, nós verificamos o indício de estar sendo frequentado também por uma mulher que já tem passagem na DERF. Lá a gente faz a verificação, o levantamento das imagens dela, fizemos o reconhecimento fotográfico e identificamos que ela participou do crime junto com o paulista, com o crime o assalto às meninas, às crianças. E esse outro comparsa são dos crimes de furto e roubo de veículos, né? Então nós indiciamos esses dois. Agora a gente pede a prisão preventiva deles por esses roubos, né, para que eles fiquem presos, porque o paulista, por exemplo, ele ficou 14 anos preso no sistema prisional de São Paulo. Então ele vem para Campo Grande, comete um tráfico de droga, que ele é preso em Nova André. Investigar esse crime. Qual que é a suspeita de vocês? Como que eles fazem para falsificar essa placa? É uma oficina? Como que é esse trabalho deles de falsificação de placas? Olha, de forma mais grotesca, na internet existem placas que podem ser compradas, né? Era uma Yamaha Phaser, ela era uma série especial, específica, então ela tinha alguns detalhes. Alguém que tem alguma relação, talvez, com alguma empresa legal e que tem acesso a verificações, busca um veículo de pega a mesma placa, porque quando nós chegamos nessa casa de Nova Campo Grande, nós nos deparamos com um veículo que tinha até as maçanetas idênticas então assim, pra gente chamou muito. Com a participação do Erison, que o senhor citou no caso, como é que ele entra nessa história dos roubos aí? Tá, o Erison, quando ele morre no confronto policial e ele está com a motocicleta, para nós ele se torna o principal suspeito. Mas nós verificamos que o Erison, no mesmo dia que nós encontramos a motocicleta real, né, a motocicleta no dia 18. Então foi antes. No dia 18 pela manhã nós chegamos à motocicleta original, né, lá no Nova Campo Grande. E aí verificamos que só poderia se tratar de um clone. No dia 18, pode ser nós imaginamos que pode ser um problema entre eles, né? Até essa própria... ele foge no dia do crime, no dia que o comparsa dele é morto, e aí chega pra gente informações de que o máximo um mês antes. É de Campo Grande. O Erison, que morre no confronto, ele tem 22 anos. O paulista, ele tem 39 anos. E até ontem no interrogatório, nós vimos o paulista ele nega a participação no crime das crianças. E o comparsa dele confirma, o comparsa, como ele não estava preso, não cometeu esse crime, ele confirma que o paulista cometeu esse crime acompanhado dessa moça. E eles ficam também. Eles começam a conversar e o paulista convida ele para cometer esses crimes, e ele está precisando de dinheiro e ele passa a cometer os crimes. Você pode ver que até as imagens da farmácia, que fica muito aparente a questão da arma de fogo sendo utilizada, esse indivíduo aqui é o paulista. Eles estão no segurança máxima, presídio de segurança máxima da capital. A mulher, ela tem alguma
roubos e furtos.